gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Quando eu vi o Rodrigo agora há pouco falando de Hebreus 11, né? Nessa hora eu fiquei pensando assim, eu digo, cara, Deus, Ele é muito maravilhoso, né? Ele é muito maravilhoso porque o Rodrigo falou exatamente de algo que nós vamos também estar compartilhando com você nessa noite. Hebreus 10, a partir do versículo 35, queridos, diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39, para a gente concluir. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só o final desse versículo, né? Ele diz que nós não somos dos que retrocedem e nem dos que são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu trouxe como tema para essa mensagem, se o irmão puder colocar aí. Glória a Deus. Olha só, desistir é uma opção, mas não pode ser uma decisão. Talvez você pergunte, mas pastor, por que desistir? Queridos, no decorrer da nossa caminhada cristã, não somente da nossa caminhada cristã, mas também da nossa vida secular, a tendência é, em inúmeras situações, inúmeras vezes, a gente ir tendo desistências, né? Como eu estou falando para um público jovem, né, que eu acredito que de 100 anos para baixo, todo mundo é jovem, eu ainda sou jovem ainda, irmã Marluce, né, irmã Marluce? Irmã Marluce ainda é muito jovem, né? Irmão que está aqui também ainda é muito jovem, né? Então, nós somos jovens. Então, queridos, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos compartilhando de desistência na nossa vida. Então, desistir sempre vai ser uma opção. Todos nós temos a opção de desistir de algo na nossa vida. Todos nós temos a opção, querido, de desistir de pessoas na nossa vida. Todos nós temos a decisão de desistir do caminho que Deus tem como projeto para a nossa vida. Todos nós temos a opção de desistir, né, dos estudos, os jovens dos estudos, né, os que já são casados, desistir dos seus casamentos, filhos desistirem dos seus pais desistirem dos seus filhos, e assim sucessivamente. Se você for ver, nós temos a opção para desistir de tudo nessa vida. Agora, isso que seja uma opção, não seja uma decisão, queridos. Porque Deus, Ele tem algo tão maravilhoso conosco. Eu estou dando esses exemplos, mas eu quero falar de algo, queridos, muito forte, que é a nossa experiência com Deus. A partir do momento que nós começamos a desfrutar de algo sobrenatural, Deus, Ele vai colocando o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas chega o tempo, queridos, que nós também acabamos querendo desistir do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um momento onde há muita instabilidade, muitas situações difíceis, né? Um dia desse eu estava conversando com um jovem, aí numa cidade onde eu estava, e ele disse assim para mim, pastor, hoje em dia é muito difícil um jovem ele se manter firme no seu relacionamento com Deus. Aí eu disse, por quê? Perguntei por quê? Porque, pastor, hoje em dia nós temos acesso àquilo que vocês, quando eram jovens, vocês não tiveram, através das redes sociais. Eu fiquei pensando, e de fato é verdade. Mas a opção, queridos, não é desistir. Independente da situação e do momento no qual nós estamos vivendo. Nós temos que conservar essa aliança,
esse amor sobrenatural, esse desejo, essa chama acesa dentro de nós, pela uma intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito dos Salmos 42, onde Davi ele diz que assim como a corça anseia pela água, pelas águas torrentes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, ele fala. Então, queridos, olha só, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser um anseio todos os dias, e tem que ser cultivado todos os dias. Só assim, queridos, nós iremos resistir os dias maus. Porque uma coisa eu quero dizer para você, muitos de nós aqui já passaram por muitos dias maus. E eu quero dizer que nós vamos continuar passando por esses dias maus, eles virão. Agora nós temos que ter a convicção e a certeza de que nos dias maus nós não iremos desistir. Nós vamos permanecer firmes e fortes, queridos, nos caminhos do Senhor, e acreditando que as nossas experiências com Deus, queridos, vai trazer somente, alívio e alento para a nossa alma. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós, queridos. Hoje em dia, o mundo aí, ele oferece inúmeras situações mesmo, para nós. Mas o interessante, queridos, que o mundo, ele traz sofrimento, ele traz dor, mas ainda assim, muitos eles não querem desistir do mundo, eles preferem desistir de Deus, que traz o amor, o carinho, a misericórdia. E como Paulo ele fala aqui para os hebreus, que aqueles que não retrocedem, eles alcançam a sua salvação. Mas ainda assim, muitos não conseguem perseverar. Como ele fala aqui, que o justo ele viverá pela fé. Ele se conduzirá, ele andará pela fé. Fé, queridos, é aquilo que o irmão Rodrigo ele falou. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Amém, queridos? Amém? Então, olha só, queridos, a nossa experiência com Deus, ela é algo tão maravilhoso e tem que ser algo tão fantástico para cada um de nós, ao ponto de a gente almejar mesmo, vivenciar isso todos os dias na nossa vida. Agora, de que forma, queridos, nós iremos ter experiências com Deus? É a partir do momento que você decide viver aquilo que Deus tem como promessa para a tua vida. E eu não quero que você confunda algo muito precioso, que muitas vezes, quando até mesmo nós que pregamos a palavra, nós nos colocamos de uma forma errada o viver o propósito de Deus. Às vezes nós achamos que viver o propósito de Deus é somente você estar enganjado numa célula, ou então estar liderando uma célula, ou então estar enganjado no ministério, ou então estar fazendo alguma coisa, Não, queridos, você viver o propósito de Deus também é você se separar para Deus e dizer, eu decido viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então, queridos, o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento íntimo todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você sabe muito bem que quando você faz um fogo, vou dar um exemplo aqui, quando você faz um fogo, se você não ficar alimentando aquele fogo ali com carvão ou então com lenha, a tendência é, quando você colocar uma quantidade de lenha, então uma quantidade de carvão, vai chegar um momento que ele vai se apagar. Vai ficar só as cinzas. Aí alguém vai passar ali e dizer, um dia houve um fogo ali. Assim também é o nosso relacionamento com Deus, queridos. Se nós não cultivarmos isso todos os dias, e de uma forma muito intensa, vai chegar o dia que isso vai se apagar na nossa vida. E nós não vamos mais sentir o desejo nem a vontade, querido, de buscar ao Senhor. Sabe, de ler a palavra de Deus. De estar vivenciando um culto, jovem desse daqui. Eu quero assim dizer para vocês que vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje, Muitos dos nossos irmãos, eles não estão aqui hoje porque eles estão em Oriximiná participando de uma conferência, a conferência do MDA. Mas assim, queridos, então o que te traz aqui, queridos, é a chama que há dentro de você. É isso que te traz aqui nesse lugar. Sabe, queridos? Porque se você não tiver essa chama do Espírito Santo na tua vida, você não quer nem entrar aqui nesse lugar. O que te traz aqui, queridos, também é o desejo de você sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. É o desejo de você dizer, Senhor, mesmo com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, com as minhas debilidades, mesmo com muitos de nós, queridos, praticamos coisas erradas, mas ainda assim, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Amém, queridos? Porque algo que eu quero falar para você, queridos,
que às vezes eu, por exemplo, já tenho mais de 40 anos, e às vezes nós não queremos aceitar o erro dos jovens. Quando um jovem erra, a tendência é a gente já vir com julgamento e automaticamente a sentença sobre a vida dele. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos, que a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele já é mentiroso. Ele já está pecando. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Assim como eu estou sujeito ao erro, vocês também estão sujeitos ao erro. E algo que eu quero falar para você também, queridos, não aceite a condenação sobre a sua vida. Não aceite pessoas te julgando e te condenando sobre nada na tua vida. Queira viver experiências sobrenaturais com Deus, sabe? Se arrependa daquilo que talvez você veja que seja de errado na tua vida e queira viver o melhor de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque o mundo, queridos, ele é muito mau. Nós, seres humanos, na verdade, nós somos muito mal. Porque nós não aceitamos, nós queremos que as pessoas, muitas vezes, elas nos compreendam. Né? Por exemplo, se eu errar com o Lucas, eu quero que o Lucas me compreenda. Lucas, varão, tu tem que me entender, cara, eu errei. Mas quando o Lucas, porventura, errar comigo, eu me sinto no direito de não compreendê-lo. Né? E isso, queridos, isso é muito sério no nosso meio. E isso, infelizmente, vai desfocando muitos jovens mesmo, queridos, do reino de Deus. Você sabia, queridos, que do ano que eu entreguei a minha vida para Jesus, até o dia de hoje, se todos os jovens que tiveram aqui, que já passaram aqui, se estivessem aqui, nós teríamos que ter pelo menos uns 3 cultos de Iflin por sábado, em sequência, para caber todos eles aqui dentro. Né? Aí muitas vezes nós olhamos para essa situação e dizemos assim, mas espera lá, foi eles que retrocederam, foi eles que decidiram ir embora. É verdade, só que muitas vezes nós contribuímos para isso, queridos. Através do julgamento, né? Através das sentenças que lançamos sobre a vida das pessoas. Se você for ver Jesus, queridos, ele mais amou do que ele condenou. Na verdade, ele não condenou ninguém. Que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17 diz assim, que o Filho de Deus, ele veio no mundo não para julgá-lo, mas sim para salvá-lo. Por que eu estou falando isso aqui, queridos? Porque são situações que vai ocasionando uma frieza espiritual nas nossas vidas, e nós temos que ter muito cuidado com o julgamento das pessoas. Senão a gente começa a se sentir julgado, e com isso também vai esfriando a chama do Espírito Santo na nossa vida. Hoje eu não vou mais para o culto, eu não me sinto mais bem lá. Porque os olhares, os comentários, a forma como as pessoas me tratam, né, já não me recebem bem, já não sou bem recepcionado, e por causa disso, eu decido não ir mais. Só que não pode ser assim, querido. Isso é uma opção nossa de não vir mais para cá. Mas a nossa decisão, independente da forma como as pessoas nos olham, independente da forma como as pessoas nos tratam, independente da forma como as pessoas falam da gente, nós precisamos entender que a nossa experiência com Deus, queridos, ela tem que ser acima de tudo e qualquer coisa nessa terra. Sabe, queridos? Se não for assim, nós também iremos desistir, nós vamos ser daqueles que retrocedem. Se não for assim, queridos, nós vamos abandonar também a nossa vida espiritual. E a partir do momento que você decide abandonar a sua vida espiritual, também você está abandonando a Deus, porque você não está querendo mais ter intimidade com Ele. Vou usar o Lucas novamente aqui como exemplo. Se, de repente, eu desenvolvi uma amizade muito profunda com Lucas, e nós trabalhamos juntos, saímos juntos, né, em alguns momentos do dia estamos juntos. E a gente desenvolveu aquela amizade tão forte, né, ao ponto de que o Lucas vai comer, ele me chama
venha almoçar comigo, o que eu vou comer. Lucas, venha almoçar comigo. Então, é aquele momento prazeroso, aquele momento gostoso, aquela amizade muito forte, muito profunda. Mas que, de repente, por algum motivo, aquela aliança ela foi quebrada. E a partir daquele momento, eu já vou tendo resistência com Lucas, aquela amizade já não é mais a mesma. E vai chegar um momento que não vou mais lembrar do Lucas durante o dia, e ele também não lembra mais de mim. E vai se passando semanas, meses, e a gente vai ficando indiferente um com o outro, e chega ao ponto que a presença do Lucas já não é mais bem-vinda perto de mim. E eu vejo ele por aí, não falo, eu sei onde ele está, também não vou atrás. E pronto, acabou aquele relacionamento tão legal, tão prazeroso. E o nosso relacionamento com Deus também, ele é assim, queridos. Chega um momento que também a gente vai se afastando, né? A gente vai se afastando, sem que a gente perceba, a gente já está bem distante dele. Deus, ele nunca vai se afastar de mim e de você, mas é nós que nos afastamos dele. E nós quebramos aquela aliança com ele, já não faz mais sentido nós estarmos aonde a presença de Deus está. Aonde está sendo adorado e glorificada a presença de Deus, já não faz mais sentido nós estarmos ali naquele lugar. Então, queridos, dessa mesma forma, também é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que todos os dias mesmo, queridos, perseverar e buscar o Senhor com toda a intensidade do nosso ser. Porque se não for assim, nós iremos desfalecer. Eu quero dizer algo para você, queridos, que se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 38 em diante, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, queridos, nada nesse mundo pode ser capaz de nos separar do amor de Deus. Nada tem que nos tirar, queridos, da presença do Senhor. Nada nesse mundo, queridos, tem que ser impedimento para a gente ter uma vida, né, de intensa busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos, não há algo mais maravilhoso para cada um de nós do que nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. Há pessoas que dizem assim, mas espera lá, eu tenho Jesus na minha vida, eu busco Jesus, mas nós precisamos ter intimidade com Ele todos os dias, queridos. Se não for assim, nós iremos desistir. Muitos desistem, queridos, porque eles não têm esse relacionamento íntimo com Jesus. E a partir do momento que nós não buscamos em ter esse relacionamento íntimo, a tendência é a gente desfalecer. Porque uma coisa eu vou te dizer, queridos, está na Bíblia, os dias maus, eles virão. E se a gente não tiver alicerçado realmente com Deus, a tendência é nós sermos mais um no meio da multidão. Sabe? Né? Então, essa palavra, queridos, como eu falei para vocês, eu não iria pregar uma palavra. Eu quero exortar você, queridos, debaixo da unção do Espírito Santo, que você busque ao Senhor todos os dias. Há dias na nossa vida que realmente nós não queremos. Se você me perguntar, pastor, todos os dias o Senhor quer ler a Bíblia? Não. Todos os dias o Senhor quer orar? Não. Mas eu faço pela necessidade, queridos, de buscar ao Senhor todos os dias. É essa que é a importância, queridos, que nós temos que entender. Não é o querer, é a necessidade. A necessidade que nós temos de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a palavra de Deus fala aqui em Hebreus, né? Que aquele que vem virá. Então, vai chegar um momento que nós iremos nos deparar com o Senhor. Porque eu creio em nome de Jesus que todos nós seremos salvos. Amém, queridos?
Glória a Deus. Amém? Então, para a gente concluir, eu quero concluir dizendo algo para você. Preste muita atenção. Todas as vezes que você pensar em desistir de qualquer coisa na sua vida, nós somos especialistas em desistir de tudo. Se você for ver, tem jovens aqui, ou talvez que você conheça, que se você for perguntar para ele, tu já desistiu de alguma coisa? Ele vai encher a folha de um caderno. Eu já desisti disso. Né? E ainda estou pensando em desistir mais disso aqui ainda. Se você for ver, queridos. Mas o que eu quero te dizer que todas as vezes que você pensar em desistir de algo, e principalmente, queridos, da tua intimidade com Deus, você faça exatamente isso. Você fecha os teus olhos e você diz: Espírito Santo, me abraça, porque eu quero desistir de ti. E nesse momento você vai ver, queridos, que a unção de Deus ela vai vir sobre a tua vida. E aquele sentimento de desistência vai acabar da sua vida, em nome de Jesus. Sabe por que eu te digo isso? Eu quero concluir com isso aqui. Eu há pouco tempo atrás, há mais ou menos, pouco tempo mesmo, 4 meses, eu passei por isso, em querer desistir. E eu estava convencido de que era a melhor opção. Não tinha saída. Desistir, sabe? Não de seguir a Cristo, mas desistir daquilo que Cristo me chamou para fazer. E de repente, eu me vi numa situação muito difícil. E passei muitas noites em claro, buscando ao Senhor pela melhor resposta, pela melhor decisão. E sempre eu dizia, na verdade algo eu ouvia na minha mente, a opção é essa aqui, ó, é desistir. E eu fiquei por muitos dias assim com aquela sensação. Mas aí quando foi um dia eu estava tomando café de manhã, e a minha esposa ela levantou da mesa e fiquei sozinho na mesa. E naquela hora eu olhei para dentro daquela xícara e eu disse assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Me abraça, porque eu penso em desistir. E naquele momento, queridos, todo aquele sentimento de desistência saiu da minha vida. E eu decidi perseverar até o fim. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não meta na sua cabeça que você é super-homem ou você é uma super-mulher. Que você está preparado para tudo que vier, porque tem aqueles que têm uma autoconfiança enganosa, que dizem assim: não, pode vir, pode deixar porque não sei o que e tal. Eu quero te dizer, queridos, não se deixe enganar por isso. Porque o que vai te fortalecer é a tua humildade e a tua dependência de Deus. Sem isso, queridos, nós iremos desistir. Né? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento.